Irmãos, eu gosto dessa ideia de que nós podemos fazer a diferença. Eu gosto do nosso tema desse ano, que nós somos a comunidade da esperança, e a comunidade da esperança faz a diferença. Por isso eu acredito que você pode fazer a diferença. Na verdade, nós vivemos num mundo que é carente de pessoas que fazem a diferença. E eu e você podemos nos encaixar nessa lacuna. Eu e você podemos fazer a diferença na nossa geração, com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta, no mundo que nós estamos vivendo, independente se nós temos espaço ou não, independente se vão nos ouvir ou não, independente se vão nos qualificar como malucos ou não, nós podemos fazer a diferença. Então, por isso, faça a diferença. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar inúmeros exemplos de pessoas que fizeram a diferença. Homens e mulheres que ao longo da sua história, ao longo do seu tempo, no seu momento, eles fizeram a diferença. No meio de tudo isso que eu estou dizendo, eles fizeram a diferença. E uma das pessoas que para mim sempre me chama a atenção, quando eu penso nessa questão de fazer a diferença, eu penso em Noé. Noé foi uma pessoa que fez a diferença. No meio de uma geração que não estava nem aí por pessoas que queriam escolher uma forma de viver da forma correta. Noé ele andou na contramão do que a sua comunidade, o seu momento, a sua geração andava. Você que conhece um pouco das Escrituras, das histórias da Bíblia, você sabe, você conhece a história. O mundo estava corrompido, perdido, acabado. A ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o ser humano. Deus, de fato, arrependeu-se por ter criado a humanidade. E decidiu, então, dar um jeito nisso, terminando com tudo. Porque a corrupção, a forma de viver, o que eles estavam vivendo naquela época, desagradava a Deus em tudo. A ponto de Deus chegar a uma decisão, a uma escolha tão difícil. Eu penso ser uma escolha tão difícil para Deus, porque você sabe disso. Você é a obra-prima da criação. Quando Deus pensou na criação e criou cada detalhe, Ele criou cada detalhe primeiro, para que depois criasse você. E quando você chegasse, você pudesse usufruir de todos os detalhes tão cuidadosos e amorosos de Deus, quando Ele pensou em você. Quando Adão e Eva chegaram ao jardim, estava tudo pronto, tudo preparado. A obra-prima, então, agora se torna uma obra de arrependimento, por escolhas erradas que o homem fez, do pecado que entrou na jogada por uma escolha do homem. E todo o plano de Deus para a sua criação se corrompeu a ponto de chegar ao desejo e a decisão de dar um fim de uma vez por todas. Mas aí entra Noé na jogada. E a história de Noé, ela é empolgante porque ele faz a diferença numa geração que não existia ninguém fazendo a diferença. Ninguém pensando em fazer a coisa certa. E de repente Noé, ele aparece como alguém que chama a atenção de tal forma que Deus, ele não se arrepende de ter desejado destruir a humanidade, porque Deus não é como o homem que se arrepende. Na verdade, Noé, ele se torna como alguém que chama a atenção de Deus de tal forma que Deus muda os seus planos, a ponto de não destruir mais a humanidade por conta de um homem, apenas um homem. Se Noé estivesse aqui, nós pudéssemos aqui num momento aqui de entrevista, de um talk show, se Noé pudesse estar aqui, nós perguntássemos a ele, no que se resumiria a sua vida, é bem possível que nós iríamos escutar da boca dele a seguinte frase: pessoal, a minha vida se resume à certeza de que uma pessoa, apenas uma pessoa, pode fazer toda a diferença. E eu vejo isso na vida desse homem. Uma pessoa, no meio de toda uma nação, fez a diferença de tal forma que chamou a atenção de Deus a ponto dele mudar os seus planos. Por favor, não me entenda mal, Deus não é um homem para que minta, para que volte atrás na sua palavra, por favor. Voltar atrás, mudar os seus planos, não tem nada a ver com o homem, com a forma como o homem faz no que diz respeito a essas questões de mudança. Mas o que chamou a atenção de Deus para a vida de Noé
fez toda a diferença a ponto dele entender que valia a pena continuar com a humanidade por conta daquele homem, por conta da escolha de viver uma vida de retidão, de integridade e que fazia diferença. A pergunta que eu faço para você essa noite é: que tipo de vida você está vivendo? Você é daqueles que se levanta no meio de uma sociedade tão corrupta e faz a diferença? Você é daqueles que se levantam no meio de uma comunidade e não importa se vão intitular você de maluco, de doido ou de alguém esquisito, mas você faz a diferença. E eu não estou dizendo que para viver o Evangelho a gente tem que sair daqui sendo maluco e doido, pelo contrário. O Evangelho tem tudo, menos doidura e maluquice, porque viver o Evangelho é equilíbrio. Mas o que eu estou dizendo a você é: você está fazendo a diferença? Você é daqueles que faz a diferença, porque Noé fez a diferença a ponto de chamar a atenção de Deus. Se ele estivesse aqui, ele iria continuar dizendo: uma pessoa pode fazer a diferença, e eu sei disso, sabe por quê? Porque Deus decidiu não destruir a humanidade com a água, como Ele mesmo havia planejado, mas fez uma aliança comigo, para não destruir, não dar continuidade na destruição da raça humana. Veja comigo o texto de Gênesis capítulo 8, para a gente poder entender um pouquinho do que eu estou dizendo. O texto diz bem assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Esse aqui é o relato que logo depois das águas terem subido, do dilúvio acontecer, então abaixam-se as águas, para ali a arca no determinado local, os animais saem, Noé sai, e aí então ele faz o seu sacrifício a Deus em gratidão pelo compromisso que Deus estava fazendo com ele de continuar acreditando na humanidade. Eu acho interessante, e isso sempre me comoveu, no pouco tempo de história que eu tenho cristã, do andar com Deus, de como Deus, Ele expressa o seu amor de formas que muitas vezes são incompreensíveis a mim e a você. Talvez a maior, e com certeza a maior prova disso, é o próprio Pai entregar o seu Filho por você, por mim, por nós. Isso é incompreensível. Isso é incompreensível. Nós temos um Deus que nos ama a ponto de fazer aquilo que for necessário para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele aberto, sem que nenhum impedimento, sem que nada esteja como barreira entre eu e Deus, entre você e Deus. Noé é um desses grandes exemplos a serem imitados por mim e por você. De alguém que fez a diferença, de alguém que escolheu fazer a diferença a ponto de chamar a atenção de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Noé viveu 950 anos. Uau! É muito tempo. É muito tempo. Eu tenho um plano de viver até 90 anos. É verdade, quero viver até 90 anos. Esse ano eu faço 45. Os meus amigos dizem assim: pelo amor de Deus, pastor, aí não vai dar certo esse negócio. O senhor é chato pra caramba, imagina daqui 45 anos ninguém vai aguentar o senhor, pelo amor de Deus. E o pastor Bruno, aquele língua solta, né? Ele fala bem assim: meu Deus, a orelha do senhor vai estar arrastando no chão, né? Eu falei: o seu nariz, né? Também vai estar lá na frente, né? Porque tem duas coisas que não param de crescer, o nariz e a orelha. Então, a minha orelha vai crescer, mas eu quero chegar aos 90. Que feito. Não adianta viver por muito tempo sem fazer a diferença. O que vai estar escrito na tua lápide? Quais são as histórias que vão contar da sua vida? O que dirão daqui a algumas gerações quando lembrarem de você, se é que vão lembrar? Veja,
quantas gerações se passaram e nós estamos falando de Noé, alguém que fez a diferença. E aí você pode me dizer assim, é claro, pastor, está registrado na Bíblia, nós conhecemos as histórias, são contadas lá embaixo na Terra da Promessa, vocês pastores pregam, existem livros escritos sobre essa história, existem até filmes, é claro que não esquecemos, sim, mas o que irão contar de você? Quantas histórias do seu testemunho serão contadas? De alguém que fez a diferença no meio da sua família, de alguém que fez a diferença, custe o que custar, e será que irão contar? Noé foi alguém que escolheu viver numa condição completamente diferente do que o povo que estava à sua volta vivia. Um mundo corrompido, onde os valores foram jogados no chão. Nada muito diferente do que nós estamos vivendo. Uma sociedade que está de cabeça para baixo. Pessoas que perderam seus valores de família. Uma sociedade que deixou de lado o respeito. Uma sociedade que agora só pensa em si mesmo, no consumo das coisas e na vivência em seus relacionamentos. Uma sociedade que esqueceu de Deus e temos deixado Deus de lado em muitas coisas. Uma sociedade que está mais preocupada em votar leis que vão de encontro, quer dizer, que vão ao contrário das leis que Deus deixou para que a comunidade, para que as pessoas vivessem em paz, umas com as outras e com Ele mesmo. No momento de Noé, ele foi crucial, como hoje eu e você somos cruciais e podemos fazer a diferença. Noé vivia num contexto como esse que está descrito aqui na tela. Ali no livro de Gênesis, capítulo 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a sua inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Toda vez que eu estou lendo a Bíblia e eu chego nesse ponto onde o relato diz que cortou-lhe o coração, não é aquele negócio assim, puxa vida, eu fiz isso aqui, estou arrependido. Não. Cortar o coração é porque Deus estava triste a ponto de desistir da humanidade que Ele havia criado com tanto amor e tinha feito tantos planos. Cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E aí o que diz o verso 8? Você pode ler comigo? A Noé, porém o quê? O Senhor mostrou benevolência, o Senhor mostrou graça, o Senhor mostrou misericórdia. Noé foi esse homem que fez a diferença a ponto de ser citado no meio de uma nação corrupta como aquele que o Senhor demonstrou amor e misericórdia. Ele fez a diferença no meio da sua sociedade. Nós podemos, a exemplo de Noé, imitar a sua conduta a tal ponto de chamar a atenção de Deus, de sermos essa manifestação de Deus, de sermos essa graça, esse amor de Deus, chegando até as pessoas. Bom, se nós estamos falando de uma entrevista, se Noé estivesse aqui sentado num talk show, aqui no momento descontraído, e você aqui escutando uma entrevista com ele, eu perguntaria para ele: Noé, e aí? Se você pudesse nos dar um conselho essa noite, para fazer a diferença, deveríamos começar por onde? Para mim, Noé diria bem assim para nós essa noite: vocês querem fazer a diferença? Pois bem, comecem fazendo a diferença pela sua família. Façam a diferença na sua família. É interessante que, como muitas vezes nós deixamos de lado e não valorizamos que viver uma vida de integridade, de obediência a Deus, pode causar um potencial, tem um potencial de causar um impacto profundo na nossa família. Isso é sério, gente. Vocês sabem que eu vim de um lar que foi destruído. A maioria de vocês conhece meu testemunho. Se você não conhece, vai até o Conexão. Você vai escutar a minha história, mas não somente a minha, a história de muitas pessoas que encontraram Cristo, que foram achadas por Ele. Eu vim de um lar destruído.
aonde não existia a ideia de família, aonde não existia a ideia de princípios, de valores, para construir pessoas de bem. Não que, coitada da minha mãe, não insistisse, não falasse sobre isso, mas a ausência paterna dentro do meu lar causou um transtorno enorme na minha casa, na minha família, na minha história. Como na história de muitas e muitas pessoas. O que eu estou dizendo a você é que, olhando para a história de Noé, nós podemos ver exatamente isso. Que a escolha que ele fez de fazer a diferença no seu momento, mudou a história da sua família. E é isso que eu estou dizendo a você. Escolha fazer a diferença lá na sua casa, no relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, vivendo uma integridade, vivendo valores e princípios cristãos de tal forma que a sua família será transformada, não apenas por uma geração presente, mas para gerações futuras. Uma das primeiras coisas que eu aprendi nesta igreja, logo quando cheguei em 93, que se eu quisesse fazer a diferença com a minha vida, deveria começar pela minha casa. Não adiantaria nada fazer sucesso lá fora, conquistar muitas coisas e perder a minha família. Eu aprendi dos meus pais, dos meus mentores, dos meus pastores, que aqui pregaram, que aqui estão pregando, que continuam pregando, que continuam no nosso meio, alguns deles, que o primeiro lugar onde nós devemos ter sucesso é dentro da nossa casa, com a nossa família. E isso entrou no meu coração de tal forma, que quando eu decidi me casar com a Cione e construir uma família, o desejo que estava no meu coração era de viver isso profundamente todos os dias da minha vida. Não pensando apenas em ter sucesso lá fora, com alguma coisa que eu pudesse fazer, mas ter sucesso dentro da minha casa. E é interessante porque hoje, eles estavam todos lá em casa, o Daniel, a Rebeca, a Sofia, eu, a Cione, nós estávamos sentados na mesa, e conversando um pouquinho da nossa história, de como Deus tem abençoado a nossa história. E de como Deus tem sido bom com cada um de nós. E como tem sido legal e prazeroso viver os princípios bíblicos dentro da nossa casa. E não é que nós somos perfeitos, não, nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas. E talvez eu sou o mais imperfeito deles todos. Mas uma conclusão nós chegamos hoje na hora do almoço, que demorou até demais, cansou até um pouco o papo em volta da mesa, é que nós estamos empenhados em viver os valores cristãos dentro do nosso lar, custe o que custar. E nós queremos, eu quero não só, eu e a Cione temos o sonho de não ver somente os nossos filhos, mas os nossos netos, bisnetos, tataranetos e sei lá quantos netos, levando o evangelho, que começou através da minha conversão e da conversão da Cione, porque nós somos os primeiros cristãos das nossas famílias. Deus chamou você para isso. Começa pela sua casa. Você não tem noção o potencial que existe em você para viver o evangelho de tal forma que vai motivar o teu cônjuge, os teus filhos, as pessoas que estão à tua volta e que chegarão, para viver um evangelho de verdade, não querendo ser pessoas perfeitinhas, porque não o serão, mas vivendo um evangelho de verdade. É lá, começa fazendo a diferença lá, Deus escolheu você para isso. E a maior prova que nós encontramos em Noé, é que por conta dele, toda a sua família foi salva. Olha lá o verso 7, capítulo 7, verso 1, o relato bíblico, que diz bem assim: então o Senhor disse a Noé, o que ele disse lá? Entra na onde? Entra na arca. Você e quem? Vocês estão aqui comigo? Você e toda a sua família. Por quê? Você é o único justo que encontrei. Deus está falando que a mulher de Noé era justa? Não fala que os filhos eram justos. É claro que nós estamos falando aqui, por favor, não entenda mal, a salvação
ela é individual. A salvação da tua família depende de cada um deles, em ter uma verdadeira vida com Cristo, entregar o seu coração a Cristo, se render a Ele de fato. Mas o que eu estou dizendo a você, insistindo, é que você pode fazer a diferença para os seus. E aqui entra algumas questões que você precisa estar bem claro com você mesmo e com Deus. Primeiro é sobre a sua salvação. Veja bem, não tem como fazer a diferença pensando na vida cristã, no relacionamento com Deus, se nem você é salvo. Se nem você resolveu isso com você mesmo e com Deus. Por isso eu insisto com você, se você ainda não deu um passo em direção a Cristo, de entregar a sua vida a Ele, o faça. E mais, a Bíblia diz que a confirmação da tua nova vida em Cristo Jesus é o batismo. Se você ainda não o fez, o faça. Você precisa estar bem com isso. Se você escolher ser como Noé, fazer a diferença dentro da sua casa, para que a sua família seja alcançada por Cristo, precisa começar com você. Puxa vida, eu fiquei sabendo de uma história linda, eu escutei de um dos nossos pastores aqui de Londrina, um casal que vivia amasiado por 20 anos, e por favor, não se sinta ofendido com esse testemunho, se sinta tocado. Um casal vivendo na igreja por 20 anos, amasiados. O que prendia aquele casal de resolver a sua questão entre eles e com Deus, é que a mulher era viúva e tinha uma aposentadoria que era o sustento da casa. E por 20 anos, na mesma igreja, sentada no banco, sem participar de nada, ouvindo mensagens que tocavam o seu coração, e eles nunca tomavam uma posição pela dependência da aposentadoria, da pensão da morte do ex-marido. Num desses cultos da graça de Deus, essa família foi tocada. E elas vieram até o pastor e disseram assim, a mulher e o homem disseram, pastor, nós vamos resolver a nossa vida, de uma vez por todas, chega. São 20 anos nos enganando, é hora de fazer a diferença. Nós vamos nos casar, porque nós queremos participar do próximo batismo. Nós queremos descer as águas no próximo batismo. E aquele casal foi até o cartório e deu entrada no casamento. Saindo do cartório, eles foram até o INSS, ali perto da Sercontel. E a mulher foi lá explicar ao atendente que ela estava tomando a decisão de casar-se novamente, e o que ela precisaria fazer, porque ela tinha aquela pensão do ex-marido, e ela queria saber qual é o procedimento, porque no entendimento dela, ela iria perder a pensão. 20 anos presa por causa disso. E aí o atendente deu risada e falou bem assim para ela, olha, eu não sei quem falou isso para a senhora, mas a senhora não vai perder a sua pensão. A senhora pode casar, pode resolver a tua situação com Deus, como é o desejo de vocês. Eu não entendo dessas questões jurídicas, por favor não me pergunte isso. O que eu estou querendo enfatizar com essa história é que quando nós queremos fazer a diferença dentro da nossa casa, não existe um preço pequeno ou grande ou médio a ser pago. O que precisa acontecer é o desejo, é a escolha de fazer a diferença, custe o que custar. Para que eu possa ser um diferencial dentro do meu lar, a ponto de chamar a atenção de Deus, como aconteceu com Noé. Muitas vezes vivemos dentro das nossas casas, escondidos, de viver um evangelho de verdade. Muitas vezes vivemos no meio dos nossos, dando de dedo, querendo pagar ou viver uma vida que não condiz com o evangelho. Falamos da boca para fora, mas não vivemos aquilo que estamos falando. Não é isso que Noé fez. Noé era um diferencial no meio da sua geração, a ponto de chamar a atenção de Deus e de salvar a sua família. Você pode fazer a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença dentro da sua casa. Faça a diferença com seus filhos. Faça a diferença com o seu cônjuge. Faça a diferença com os seus parentes. Faça a diferença. Seja um exemplo. Noé assim o foi. Se Noé estivesse aqui, ele diria o seguinte, bom, além da sua família
E comece por lá, comece por lá. Eu penso que vocês podem fazer a diferença hoje para a criação de Deus. Vocês podem fazer a diferença para a criação de Deus. É interessante que Deus criou todas essas coisas. E nós, que somos a obra-prima de Deus, estamos destruindo tudo. Pensa um pouquinho no que eu estou dizendo a você, estamos destruindo tudo. Nós vivemos num tempo onde os recursos naturais estão escassos, estão acabando. E nós não damos a mínima para isso, nós estamos acabando com tudo, destruindo tudo. Nós não pensamos amanhã, nós não pensamos em nada. Nós vivemos numa geração do consumismo, e consumimos cada vez mais e de uma forma errada. E esquecemos que esta criação, que esta coisa maravilhosa que nós temos hoje para usufruir, foi nos dado como presente, mas também como responsabilidade de cuidar. E Noé, ele chamou a atenção de Deus a ponto de Deus preservar isso que nós temos hoje. Por isso, nós podemos fazer a diferença para a criação de Deus, sim. Veja o relato bíblico lá, na continuidade do texto, a partir do verso 13, que diz o seguinte: Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, e 22 metros e meio de largura, e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca, e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal para você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Quando eu fiquei estudando esse texto, sabe o que veio na minha mente na hora? Pode parecer bobeira, mas aquela picanha molhadinha, sabe aquela picanha molhadinha? Que você faz, você corta aqui só o filetinho, aí você come aquela coisa maravilhosa, aquela costelinha de carneiro, né? Assadinha, aquela coisa maravilhosa, aquela fruta, né? Eu amo maçã, banana prata, aquela coisa assim, entendeu? Eu fiquei pensando naquelas águas lindas que eu conheci lá em Natal e outros lugares que eu fui, lugares cristalinos onde eu pude me banhar, animais que estão voando por aí, que estão vivos por aí, longe de uma gaiola ou de uma grade. Eu pensei nessas coisas, porque por conta do testemunho de um homem, essas coisas foram preservadas. Você tem noção disso? Porque é uma realidade. Noé chamou a atenção de Deus a ponto de Deus preservar as coisas que temos hoje. Isso é graça e misericórdia. Não é que Noé é o ponto central, ele é a última bolachinha do pacote. Não, não é isso. É que o testemunho de integridade e retidão de um homem chamou a atenção de Deus a ponto de ele continuar acreditando na humanidade. E aí eu pergunto para você, será que Deus pode olhar para mim e para você e continuar acreditando do mesmo jeito? Porque Deus nos deu tudo isso, não para consumir apenas na nossa existência. Quando Noé preservou cada uma dessas coisas, cumprindo a ordem de Deus, ele não usufruiu de todas elas.
Hoje, gerações e gerações após, eu e você estamos usufruindo disso. Porque não era para existir mais nada, nem eu e você. Mas o testemunho de integridade deste homem nos deu a possibilidade de usufruir da criação de Deus, da forma como Ele pensou em cada um de nós, lá no Jardim do Éden, pensando em cada detalhe amoroso da sua criação, para que eu e você pudéssemos usufruir dela. Eu me lembro de uma história de um senhor, já de 80 anos, e ele decidiu plantar, fazer uma plantação de macieiras. E aí, então ele começou a preparar a terra, preparou toda a terra, cuidou de cada detalhe, e aí começou a plantar as mudas de macieira, uma após a outra, com muito amor, com muito esmero. E vizinho dele tinha um jovem que observava todos os dias aquele senhor de 80 anos, indo lá e fazendo esse trabalho. E aí esse jovem ficou intrigado, falou, poxa vida, e foi até esse senhor e perguntou o seguinte para ele, olha, o senhor não espera comer dessas maçãs, né? Das frutas dessa árvore. E aí o senhor experiente olhou para ele e disse bem assim, é claro que não. Eu não vou comer, mas alguém vai comer. Alguém vai comer. As escolhas que fazemos hoje podem não trazer nenhum benefício a você e nem a mim. Mas elas podem beneficiar pessoas que virão após a nós. Então, quando você cuidar da criação de Deus, não pense em você ou apenas na sua subsistência. Pense que depois de você virão outras pessoas que podem enxergar a beleza da criação, como Deus tem dado a possibilidade de você enxergar. Faça a diferença para a criação de Deus, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Você pode, com os seus atos, criar um impacto tremendo, que pode prolongar não somente a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Tem um texto de Crônicas que para mim é chave nesse pensamento, que diz o seguinte, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Cuidar da criação faz parte de um relacionamento com Deus. Terceira coisa que eu penso que Noé estaria finalizando comigo, com você, nessa questão de fazer a diferença, e que ele diria bem assim, faça a diferença em qualquer época. Em qualquer época. Faça a diferença em qualquer época. Nós vivemos uma cultura ocidental, onde o novo é muito novo e não pode fazer, não tem o que acrescentar. E, por favor, carinhosamente, o velho ou o idoso já está muito velho e já não pode fazer mais nada. Quando você olha para a cultura oriental, é completamente ao contrário. Existem valores muito claros aqui, onde eles valorizam a mais tenra idade, porque aquilo será o futuro da nação. E eles valorizam aqueles que estão no final da sua história, porque são homens e mulheres tremendamente maduros e sábios, a ponto de conduzir sabiamente aqueles que estão chegando para substituí-los. Na nossa cultura ocidental não é assim. Nós desprezamos os idosos. Nós desvalorizamos os jovens, principalmente os mais jovens. Nós damos valor naqueles que estão na faixa do meio, porque são os que produzem, são os que trabalham, são os que podem fazer alguma coisa. Está errado. Quando eu olho para Noé, eu vejo isso. Aqui não é uma questão de impor sobre você alguns limites, de acreditar quando alguém impõe sobre você alguns limites. É muito interessante que nós somos pessoas, nós somos uma geração que impõe limites pensando em talentos, em capacidade intelectual. Nós impomos limites
a nós mesmos e deixamos passar oportunidades tremendas de fazer a diferença na época ao qual nós estamos inseridos. Como eu disse a você, Noé viveu 950 anos. Sabe quantos anos Noé tinha quando entrou na arca? 600 anos. 600 anos. Não é interessante isso? Noé já havia vivido 2/3 da sua vida. 2/3. Nós poderíamos dizer que Noé já estava ali perto dos seus 65 para 70 anos. Veja comigo o texto está ali na tela. Gênesis capítulo 7, verso 5. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca, por causa do dilúvio, por causa das águas do dilúvio. É interessante como muitas vezes nós nos limitamos e não fazemos a diferença. Deus tem nos chamado nesse momento para fazer a diferença na nossa geração. Ainda me lembro como se fosse hoje, lá em 93, quando eu cheguei aqui a essa igreja, e num culto de jovens, eu escutando um dos pastores aqui dessa igreja, dizendo bem assim, para nós jovens: façam a diferença, Deus está chamando vocês para isso, para crescerem e amadurecerem na fé a tal ponto de um dia nos substituírem, para liderar não somente essa igreja, mas uma próxima geração. E é isso que eu digo para você, jovem, que está aqui nesta noite. Eu não sei se já disseram para você que você é novo demais, que talvez você não tenha toda a experiência. Eu quero que você entenda que Deus tem chamado você, mesmo na sua inexperiência, para fazer a diferença para Ele. Portanto, faça a diferença lá na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus amigos. Seja alguém que vive o evangelho de verdade, de uma forma íntegra, até o ponto de chamar a atenção de Deus. Quero falar para você, que talvez já se encontra como Noé, já chegando ali no seu final. Quero dizer para o Senhor, seu Salvador, ainda tem muita coisa para fazer. Não vamos nos entregar. Talvez falaram para você que você não tem valor mais nenhum, mas você sabe que tem. Você tem toda a experiência da sua história para conduzir a próxima geração que vai substituí-lo um dia. Você tem toda a experiência de alguém que andou com Deus, de experiências diárias com Ele, para conduzir uma geração a fazer a diferença no mundo tão corrompido. Faça a diferença. Talvez já disseram para você que é hora de encostar a botina. Eu quero dizer para você que é hora de você continuar. Faz a diferença. Faz a diferença para os seus netos. Faz a diferença para os seus vizinhos. Faz a diferença para as pessoas que vão chegar até você. Faça a diferença com os teus dons. O pastor Carlos pregou na última mensagem sobre a última flecha. Eu não quero que você se sinta a última flecha. Eu sei que não foi esse o contexto, mas eu quero que você entenda que você ainda pode ser aquele que faz a diferença. Me lembro da história do Zico, que quando ele era novo, era aquele que era a ponta da flecha. Jogava lá na frente, fazia os gols. Em determinado momento ele foi para o meio, porque ele já não era tão jovem para estar lá. Então ele era aquele que lançava. Ele era o arco. Mas aí ele disse no seu testemunho que ao final da sua história, da sua carreira de jogador, ele já não era mais aquela mão que lançava, o arco que lançava, mas ele era a mão que estava por trás do arco. Você está entendendo? Dá para fazer a diferença em qualquer época. Eu quero falar para você que está na minha idade, que está no meio da jogada. A gente não pode entregar a toalha. Porque atrás de nós vem uma geração que está se espelhando em nós. E eles não estão procurando pessoas perfeitas, eles estão procurando referenciais. De pessoas que escolheram viver como Noé.
E podem estar dizendo aí fora que os valores vão mudar, que a sociedade é outra, que o pensamento é outra, mas nós precisamos honrar os nossos pais, que foram um exemplo de fé, e nos mantermos fiéis a Deus, a tal ponto de chamar a atenção de Deus. Deus nos chamou para fazer a diferença, sejamos jovens, já idosos ou no meio de campo, não importa a época. Deus nos chamou para fazer a diferença. Se Noé pudesse nos dar os últimos conselhos, eu termino com isso, ele falaria o seguinte para mim e para você: não tenham medo, não tenham medo de se levantar no meio de uma multidão. Eu sei o que significa estar sozinho, ninguém me incentivou a seguir a Deus, contudo, fiquei ao seu lado mesmo quando todas as outras pessoas se colocavam contra mim. Preste atenção, as pessoas que fazem a diferença são diferentes, não deixe que isso incomode você. Não tenha medo de fazer algo pela primeira vez. Foi estranho construir um barco longe do mar ou do rio, no qual ele fosse velejar. Eu nunca tinha visto a chuva. Ninguém poderia imaginar o dilúvio numa época daquela. Contudo, eu, Noé, estava mais preocupado em obedecer a Deus do que parecer um idiota. Assim, continuei construindo o barco. Não permita que as palavras, isso nunca foi feito, impeça você de fazer o que Deus pede. Quando vocês virem o arco-íris, lembre-se, uma pessoa pode fazer a diferença. Eu nunca tinha visto o arco-íris antes de cumprir o que Deus havia me pedido. Ele colocou o arco-íris no céu como sinal de aliança com a humanidade, a fim de revelar o seu amor e que jamais destruiria o mundo novamente com água. Da próxima vez que vocês virem novamente um arco-íris, lembre-se, você pode fazer a diferença.